Sua Bíblia comigo, abra ela em Lucas capítulo 6. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante hoje, de uma das parábolas que Jesus conta, que está em Lucas capítulo 6, versículo de número 36 a seguir. Lucas capítulo 6, versículo 36 a seguir. Nós vamos ler uma pequena porção do texto da palavra de Deus, a partir do versículo 36. E é um tanto quanto interessante. E, aliás, de certa forma, esse é o tipo de parábola, enquanto eu estudava, eu refletia sobre isso. Jesus tinha muito o costume de bater e assoprar. E esse é o tipo de parábola que faz isso conosco. Muito interessante o texto que se segue a partir do versículo 36. Então vamos ler. Ele diz assim: E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a roupa nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas é Lucas 5, 38. Eu tinha falado? Foi 5 a partir do 36. Então vamos recapitular. Esses erros acontecem. Aqui está bem grande aqui o capítulo 6 na página, mas é o 5. 5:36. Vamos ler novamente. O pior de tudo é que está gravando. Está escrito assim: E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Coloque a mão sobre o coração e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir sua voz. Amém. Queridos, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o novo de Deus. O novo de Deus. Jesus, ele acabou de chamar Levi, que é Mateus, o discípulo que escreve o Evangelho de Jesus segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, para seguir e para ser o seu discípulo. E diante deste convite, como nós bem vemos a partir do versículo 27 do mesmo capítulo, ele decide abandonar tudo e decide seguir a Jesus. E com imensa gratidão no seu coração, ele serve um banquete a Jesus na sua casa. E Levi, ele convida muitos publicanos para estar com ele, porque os publicanos eram uma classe não muito querida da sociedade judaica. Ele estava inserido nessa classe. Levi, Mateus era publicano, cobrador de impostos. Mas os publicanos, eles eram considerados uma parcela excluída da sociedade. Eles eram
considerados como traidores pelos judeus, porque eles estavam associados a Roma, o ato de cobrar impostos com juros, e eles viviam de extorquir. E Levi convida os publicanos porque, como classe excluída, eles tinham o hábito de ajudar uns aos outros. E até uma lição que fica para nós, porque os judeus ajudam judeus, os publicanos ajudavam publicanos, e muitas vezes nós cristãos não ajudamos outros cristãos. E aquela era a oportunidade de salvação, porque eles estavam diante de Jesus, o Messias prometido, do qual a lei e os profetas mencionaram os séculos antes do acontecimento. E diante daquela situação, Jesus, assentado, tomando a sua refeição com os discípulos e com os publicanos, os fariseus começam a questionar Jesus. No versículo 30, eles começam a dizer que Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores. Por que ele faz isso? Por que ele procede de tal forma? E o texto vai nos dizer que Jesus responde que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E aí Jesus traz aquela frase mestra, que inclusive nós já citamos em algumas semanas aqui, que ele olha para os fariseus e diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas os fariseus queriam de toda forma pegar Jesus. Eles queriam de todas as maneiras encontrar Jesus em um erro, porque a intenção era chamar Jesus de herege, de blasfemo. Então eles começam a questionar: se essa área não deu jeito, vamos para outra. E aí eles começam a interrogar a respeito do batismo, do jejum. E aí eles perguntam aos discípulos de Jesus: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não? E o jejum era de fato uma prática importante no judaísmo, e de fato também é no cristianismo. Mas o significado do jejum no judaísmo era o de luto, tristeza e humilhação diante de Deus. Não muito diferente do que é o significado do jejum para o cristianismo, que é um ato de humilhação com o objetivo de mortificação da carne. Mas os discípulos naquele momento não tinham motivos para fazer isso, pelo simples fato deles estarem na presença de Jesus, encarnado, em pessoa. Tanto que Jesus vai dizer que os convidados não jejuam no casamento na presença do noivo. E Jesus se intitula aqui como noivo. Então Jesus está dizendo: eles não têm motivo para jejuar porque eu estou aqui. Mas dias virão em que eu serei tirado, ele diz, o noivo será tirado, em que eles precisarão jejuar. E nesse confronto entre a nova era que Jesus estava trazendo e as doutrinas do antigo judaísmo, Jesus vai trazer duas parábolas interligadas sobre a impossibilidade de viver o novo e o velho ao mesmo tempo. Em suma, essa parábola fala, em resumo, que as formas cerimoniais da lei mosaica são inadequadas à nova aliança em Cristo, a mensagem do Evangelho da Graça. E essa parábola que Jesus vai contar está contida dos versículos 36 a 39 que nós lemos, e que carrega para nós ensinos poderosíssimos. Carrega para nós ensinos extraordinários.
A primeira lição sobre o novo de Deus é que o evangelho de Jesus não pode ser selecionado. No versículo 36, Jesus vai dizer: ninguém pega remendo novo e coloca sobre uma roupa velha. Simplesmente porque, em primeiro lugar, o pedaço de pano novo não vai combinar com o velho e vai se destacar no meio daquela peça envelhecida. Vai chamar a atenção o fato de que o remendo novo não combina com a roupa velha. Eles não casam, eles não combinam. Eles não têm nada a ver um com o outro. E em segundo lugar, não se deve fazer isso, porque a tendência é que o remendo novo se rompa com o passar do tempo. Com a lavagem da roupa, o remendo vai dilatando. Simplesmente porque a colocação daquele remendo não é natural. Ele não faz parte do todo. Ele não faz parte daquele pano. É um pano novo, é um remendo novo, inserido num velho. Então, com o passar do tempo, ele vai se soltar, se desprender, e com isso o tamanho do buraco na peça de roupa só vai aumentar. A tendência é que o rasgo aumente. A tendência é que, ao tentar cobrir um pano velho com um remendo novo, o rasgo final seja maior. E Jesus está ensinando com isso que não dá para selecionar o que se quer no evangelho para se encaixar na velha vida. O que, na verdade, nos dias de hoje, muitas pessoas estão tentando fazer. Ter a velha vida, a mesma forma de falar, a mesma forma de agir, a mesma forma de vestir, as mesmas amizades, frequentar os mesmos lugares. E quando olham para o evangelho, querem pegar apenas o que lhes agrada para costurar sobre a velha vida. O que essas pessoas não levam em conta é o simples fato de que uma hora elas vão se arrebentar. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante. Há uma frase muito interessante atribuída a ele como autor, em que ele vai dizer: se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas é em si mesmo. Porque simplesmente não dá para selecionar o que eu gosto no evangelho e rejeitar o que eu não gosto. Não há possibilidade de fazer isso. E as pessoas tendem a acreditar que o evangelho é uma espécie de Lego, de brinquedo de montar, em que você constrói Jesus segundo a sua vontade, a Bíblia segundo o que te agrada e o evangelho segundo o seu interesse. E o pior é que, no desejo de agradar aos homens, muitos pregadores e ministros da palavra têm aberto mão de confrontar em amor as pessoas com a palavra de Deus, que transforma a vida do homem. Com isso, nós escutamos cada vez mais mensagens que agradam apenas o coração humano e massageiam corações pecaminosos, sem de forma alguma levar as pessoas à mudança real e ao encontro com Cristo. E, no geral, nós temos a tendência de pregar as partes boas, porque elas são agradáveis. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Essas coisas fazem parte do evangelho, sim. E Deus tem amor, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Mas Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus tem graça, mas a graça não é Deus. Deus tem misericórdia, mas a misericórdia não é Deus.
E com isso as pessoas acham que encontram a Cristo. Mas na verdade encontraram uma experiência emocional. Uma lágrima, um arrepio, uma empolgação, um sentimento de euforia. E Jesus nos recebe sim da maneira que nós chegamos. Mas não existe encontro verdadeiro com Jesus que não resulte em nós uma mudança genuína. Você vê, o camarada entra na igreja, o ambiente é propício para uma experiência emocional, nós temos música, nós temos pessoas afinadas, nós temos pregadores com boa oratória, a pessoa vem, chora, descorreu o nariz, arrepia o corpo inteiro, pula, bate cabeça, diz que foi a experiência da vida, sai da porta e volta a beber, volta a usar droga, volta a dormir com o namorado, com a namorada, volta ao pecado, porque foi uma experiência emocional. Não foi um encontro genuíno com Cristo. Não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma forma. Gideão encontrou com Deus, ele era apenas um covarde malhando trigo no lagar. Encontrou com Deus, virou um guerreiro que enfrentou um exército de milhares apenas com 300. Moisés era um assassino que saiu foragido do Egito, mas teve um encontro com Deus e se transformou no libertador de Israel. Saulo era perseguidor dos cristãos, mas teve um encontro com Deus a caminho de Damasco, encontrou com Jesus e se tornou o apóstolo dos gentios. Não há quem se encontre com Jesus e não tenha uma mudança genuína. E o problema é que as pessoas querem conforto, e não há como encontrar com Jesus sem ser confrontado. Mas o Evangelho, irmão, fala de mudança radical, porque não existe nada em nós mesmos que possa ser aproveitado. Por isso que não dá para remendar pedaço novo em roupa velha. O pedaço novo representa o que Jesus está estabelecendo do reino. E a roupa velha representa quem nós somos, é a nossa velha natureza. E como nós vamos remendar aquilo que é de Deus, aquilo que é excelente em nós, que não temos nada para aproveitar? Porque Isaías 64, versículo 6, a Bíblia diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como traço de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Paulo diz em Romanos 7,18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não tem nada em nós que dê para aproveitar. E nessa ideia de montar um evangelho ao meu gosto, ao nosso gosto, o evangelho self-service, assim que fala, como? Isso. A gente vai montando o nosso prato. E com isso tem muita gente vivendo um evangelho de coxa de retalhos. Alguém já teve uma? Alguém já montou uma? Você vai pegando um monte de pano e remendando. Isso fazia-se muito em área rural. Isso é coisa de vó também fazer. Eu tinha uma quando eu era criança. Você vai pegando um monte de pano e vai costurando. Algumas ficam bonitas, algumas servem só para esquentar. Mas tem muita gente vivendo um evangelho de coxa de retalhos. E por isso precisamos entender que esse evangelho de aparência, em que o discurso é muito bonito, sim, mas ele vai conduzir muita gente ao inferno. Muita gente à condenação.
Porque não existe o que eu gosto do Evangelho, existe o Evangelho. E naturalmente a nossa carne não vai gostar. Por isso precisamos entender que não existe nada em nós do velho homem que dê para ser reaproveitado. Nós precisamos jogar fora a velha roupa e parar de tentar tentar remendar as coisas novas do reino de Deus com as coisas velhas da nossa antiga forma de viver. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, o seguinte: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo trata o novo e o velho homem como uma roupagem. E ele está dizendo, sabe, tudo que é do seu velho homem, pega, arranca, joga fora, queima, taca fogo, joga querosene, e se vista do novo homem que Cristo já preparou. Cristo já preparou. E é por isso que nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus não deforma, não conforma, não reforma, ele transforma. Simplesmente porque quando Deus tem que fazer alguma coisa, ele derruba e refaz. Não tem reforma com Deus. A gente pega uma casa velha, e eu passei por uma experiência terrível dessa. A casa de 50 anos, com tijolo assentado em barro, e inventa de reformar. Dá mais trabalho do que derrubar no chão e fazer outra. Só que mesmo que não dê tanto trabalho assim, com Deus, ele derruba para refazer. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Agora, é preciso entender que criatura aqui do grego kitsis significa ato de criar ou criação. É mais do que ser uma nova pessoa. Por exemplo, você tinha hábitos antigos e deixou, e daí o familiar diz: nossa, você está parecendo uma nova pessoa. Ou então aquele programa que tinha no SBT, 10 anos mais jovem, que pegavam uma mulher lá na Pindaíba, faziam a reforma e ela aparecia no final toda arrumada. É a mesma pessoa. Por dentro é a mesma pessoa. Só cortaram o cabelo, fizeram maquiagem e colocaram roupa nova. Quando a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura não está falando de 10 anos mais jovem. Que Deus vai pegar alguém, vai fazer cabelo, maquiagem e roupa e vai apresentar lindo, maravilhoso por fora. Não, não, não. Quando a Bíblia fala que quem está em Cristo nova criatura Deus está falando que vai ser criado de novo, vai ser gerado de novo. E é por isso que Jesus vai dizer que o Evangelho é nascer de novo. É o que ele vai dizer a Nicodemos, quando em João capítulo 3, Nicodemos chega para Jesus para perguntar, para conversar, para tentar entender a mensagem de Jesus. E Jesus diz para ele que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos entra em parafuso: mas como eu vou entrar na minha mãe sendo velho e nascer de novo? Não, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um novo nascimento espiritual. É uma transformação desde a raiz de quem nós somos. Não dá para costurar remendo novo em pano velho. E é por isso que Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, versículo 10: revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A segunda lição que Jesus nos ensina nesta parábola é: a velha estrutura
não suporta o novo de Deus. A velha estrutura não suporta o novo de Deus. Dos versículos 37, agora Jesus vai usar outra figura de linguagem. Ele vai dizer que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos vão se romper e vão aí se perder tanto o vinho novo quanto os odres velhos. Os odres, eles eram recipientes feitos de couro de animal. Geralmente eles eram feitos de couro de cabra. E eles eram usados para armazenar água, leite, azeite e vinho, entre outras coisas. E quando o suco de uva era armazenado, porque o vinho bíblico não é como o que nós temos hoje. A fermentação era da própria uva. Não tinha álcool etílico, como se tem nos vinhos de mercado hoje. Ok? Tanto que, até certo ponto, o vinho bíblico fazia bem para a saúde. Inclusive, Paulo recomenda que Timóteo tomasse um cálice de vinho para os seus problemas estomacais, porque a fermentação era da própria uva. Não tinha álcool etílico que atacava outros órgãos do corpo. Então, o vinho novo, o suco de uva, ele é armazenado e não existe na Bíblia o termo suco de uva, ok? O termo é vinho novo. Quando você lê vinho novo, é vinho não fermentado. Ok? Todas as vezes que você lê vinho novo, é vinho não fermentado, é não alcoólico. Ok? Porque o termo suco de uva não existe na Bíblia. Então, quando o suco da uva, o vinho novo, era armazenado no odre, iniciava-se o processo de fermentação, para que ele se tornasse então o vinho alcoólico. E esse processo de fermentação, ele dura entre 3 e 10 dias. Ok? Então não é questão de horas para o suco de uva fermentar e virar vinho. É entre 3 e 10 dias para ele se tornar alcoólico, a depender da safra da uva, do ambiente e das condições climáticas. Nesse processo, a fermentação liberava alguns gases. E esses gases dilatavam o couro do odre. Por ser novo o couro do odre, o couro de cabra que foi utilizado para fazer o odre em que estava armazenado o vinho, ele tinha a capacidade de dilatar, ou seja, o couro esticava. E quando ele esticava, ele expandia e suportava o processo de fermentação. Então ele expandia para aguentar esse processo e conservava o vinho intacto dentro de si, porque ele conseguia dilatar, ele era novo. Só que esse processo não poderia ocorrer uma segunda vez, porque o couro estica, mas o fato dele esticar não é ilimitado, não é infinito. Então, se eu colocasse vinho novo para que ele fermentasse novamente dentro do mesmo odre, esse velho odre não teria estrutura forte o suficiente para esticar mais uma vez, e no processo de esticar, por ter atingido o seu limite, ele ia estourar. E quando ele estourasse, perderia-se tanto o vinho que era novo, quanto o odre que poderia ser usado para guardar azeite, leite ou água. Então a estrutura do odre se romperia. O que Jesus está dizendo é que a velha estrutura não suporta o novo de Deus. As pessoas querem viver a novidade de Deus, mas não conseguem compreender que as velhas estruturas vão fazer com que elas se arrebentem. E tem muita gente que precisa ter a estrutura mudada. Pessoas que precisam ter as almas e os corações curados dos traumas e das correntes que as ligam ao passado. Porque tem gente destruindo o presente porque não se desprendeu do passado. É a velha estrutura.
E Deus tem novo para a gente, sim ou não? Deus tem novidade de vida para a gente, sim ou não? Mas Salmo 103, versículo 14, a parte A diz que Ele conhece a nossa estrutura. E Deus prefere te conservar do jeito que você está para não te arrebentar com a novidade que Ele quer te dar. Tem muita bênção que vai virar maldição na mão de uma pessoa que não deixou Deus mudar a sua estrutura. Deus sabe se nós estamos vivendo na velha estrutura e se a nossa estrutura atual suporta ou não o novo de Deus para nós. E é por conta disso que muita gente não desempaca na vida. Está há anos vivendo o mesmo processo, porque a estrutura não muda, porque não permite ser transformado por Deus, porque não permite ser estruturado por Deus. Parece que a vida é um constante déjà vu, porque aqui e acolá você diz, parece que eu já vivi essa cena. Por quê? Porque está repetindo o processo, porque Deus está tentando mudar a nossa estrutura. Porque Ele tem novidade de vida para liberar para nós. E é por isso que Deus submete a processos na vida. Nos submete a processos na vida. Pois não tem ninguém mais interessado do que o próprio Deus em nos fazer viver o novo que Ele reservou. E na Bíblia não nos faltam exemplos. Deus quer fazer de Abraão pai de uma nação, mas ainda era odre velho, então ele precisa passar pelo processo. Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu quero te fazer pai de uma nação, mas você precisa mudar a estrutura, e para mudar essa estrutura você precisa sair da tua zona de conforto, da tua zona de segurança. Então sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e a partir daqui você aprende a confiar em mim, porque você vai para a terra que eu ainda te mostrarei. É o processo, é o odre velho, mas Deus tem novidade. Nós temos o exemplo de José. Deus quer fazer José governador, mas ele ainda é odre velho, então precisa passar pelo processo. E olha o processo que José passa. Ele é traído pelos seus irmãos, ele é vendido aos midianitas, ele é revendido a Potifar, ele é feito escravo, ele é caluniado pela esposa de Potifar, ele é lançado na prisão, ele é esquecido pelo copeiro do rei, para então ser apresentado ao faraó, interpretar o seu sonho e ser feito governador. Quem ainda quer viver o novo de Deus? Tem que passar pelo processo, porque Deus quer mudar a nossa estrutura. Deus está mudando a nossa estrutura através do processo. Através do processo que você está passando hoje, você está dizendo, eu não aguento mais, eu vou estourar, eu vou arrebentar. Deus está mudando a minha e a sua estrutura. Porque Deus quer derramar o novo, mas o novo na velha estrutura vai te arrebentar. Então deixa Deus trabalhar. Essa é a única forma de parar de repetir processo. Como? Deixando Deus trabalhar. Vai vivendo o que Deus estabeleceu para você viver. Viva o processo, mas viva intensamente e deixa Deus ir modificando a tua estrutura enquanto você passa pelo processo, porque o novo de Deus está chegando. Não, eu vou repetir isso sobre a sua vida. O novo de Deus está chegando, e para que você suporte o novo, Deus está mudando a sua estrutura. Aleluia! Terceiro e último. Jesus nos ensina através dessa parábola sobre o novo de Deus a respeito do comodismo no velho. E esse é o versículo que mais me chamou a atenção, é o versículo 39.
Jesus diz: ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Sabe por quê? Porque o velho tem um potencial embriagante maior do que o novo. E é o que acontece na vida de muitas pessoas que são embriagadas com o próprio passado. Não querem sair da vanglória do que foram e não são mais, porque estão embriagadas pelo velho, pela glória do passado. Só que não existe nada mais perigoso na vida do cristão do que o comodismo. O comodismo é assassino do sucesso, é ladrão de sonhos e é matador de futuros brilhantes. Tudo que você pode ser em Deus pode ser destruído pelo comodismo. Não existe zona mais perigosa do que o comodismo. E muita gente tem vivido vidas medíocres por causa do comodismo. E não existe nada mais prejudicial à vida cristã do que a mediocridade. O que é ser medíocre? É ser na média. Às vezes nós achamos que é uma palavra muito agressiva, e talvez seja porque é uma palavra mais rebuscada. Mas é estar na média. Ser medíocre é estar na média. E você sabia que existem muitos crentes ordinários hoje em dia? Por conta da mediocridade, por conta do comodismo? E o pior de tudo é que talvez eu e você sejamos um. Você sabe o que significa ordinário? A palavra ordinário significa conforme o costume ou comum. Ser ordinário é ser comum. E não é ser comum no bom sentido. Porque existem áreas da nossa vida que não podem ser comuns, não podem ser ordinárias. E tem gente vivendo vidas espirituais ordinárias, simplesmente por terem cedido ao comodismo. Ao comodismo de vir uma vez por semana na igreja, ao comodismo de orar de vez em quando, ao comodismo de ler a Bíblia somente na igreja, ao comodismo de não aceitarem ser tratados. E essa é uma realidade de muitas pessoas, e é por isso que muitas pessoas preferem fugir de cultos de ensino da palavra. Porque é um lugar onde nós temos certeza que nós vamos ser confrontados. Eu falava sobre isso esses dias com o irmão Edson. Mas se nós formos olhar para os personagens da Bíblia Sagrada, os que mais viveram experiências extraordinárias foram os que não se conformaram com a zona de conforto, com o comodismo. Olhe, meu irmão, para o exemplo de Moisés. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15 a 18, Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, chega, eu não vou mais com esse povo, eles já me encheram a paciência, a minha presença vai seguir adiante deles, e eu não vou mais com vocês. Aí Moisés olha para Deus e diz assim: não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Aí conversa vem, conversa vai. Deus diz a Moisés que achou graça em Moisés, e que a presença ia assim com eles. Só que no versículo 18, Moisés olha para Deus e diz assim: eu rogo-te que me mostres a tua glória.
Meu irmão, Moisés até aqui já tinha visto Deus falar no meio da sarça. Ele já tinha visto as 10 pragas do Egito. Ele já tinha visto o mar se abrir. Ele já tinha visto a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Ele já tinha visto o maná cair do céu. Ele já tinha visto Deus dar os 10 mandamentos diretamente a ele no Monte Sinai. E mesmo diante de tudo isso, com Deus falando com Deus, e ouvindo a voz de Deus, Moisés não estava ouvindo a voz de Deus através de um profeta, era Deus que estava falando com Moisés. Moisés falava e Deus respondia da nuvem. E Moisés, diante dessa experiência extraordinária, ele diz: eu rogo-te que me mostres a sua glória. Ele está dizendo assim: eu sei que até aqui eu vivi coisas extraordinárias, eu sei que até aqui eu vivi experiências espirituais que poucos homens e poucas mulheres viveram na vida, mas eu sei que tu és um Deus tão poderoso, tão transcendente, tão extraordinário, que há algo mais que o Senhor pode revelar a mim. Então eu peço, mostra-me a tua glória. O que nós vivemos com Deus até aqui, o que nós experimentamos de Deus até aqui, eu quero lhe dizer que isso não é nada perto do que Deus ainda pode revelar da sua glória para nós. Deus olha para o pedido ousado de Moisés e diz assim: eu vou passar por você toda a minha bondade, toda a minha glória. E há um lugar reservado. Deus tem vinho novo, irmão, para quem não se acomoda. Ele diz: há um lugar reservado junto a mim, na fenda da rocha. Você estará sobre a penha. Eu vou fazer passar sobre você a minha bondade, mas a minha face você não verá. Para quem não se acomoda, há um lugar reservado na fenda da rocha, bem junto à presença de Deus, e Ele manifestará a sua glória sobre nós. Deus tem vinho novo para quem não se acomoda. Tudo que você viveu até aqui, Deus tem mais para liberar sobre a sua vida. Deus tem experiências extraordinárias, Deus tem revelações, Deus tem visitação da glória dele sobre a sua vida. Se você não se acomodar, se você não se conformar, se você não se estabelecer na zona de conforto, há um lugar na fenda da rocha para você. Há vinho novo para quem não se acomoda. O tempo do novo de Deus está chegando. O tempo da novidade da parte do Senhor está chegando, desde que nós não nos acomodemos. O lugar na fenda da rocha já está reservado para aqueles que ainda, diante de todas as experiências que tiveram, olham para o Senhor e dizem: mostra-nos a tua glória. Aleluia. E kamanaga choriandaralabacalabasuriandaralabacalabachandaragai. Deus tem o novo, Deus tem vinho novo. Curve a sua cabeça. E agora eu vou lhe dar a oportunidade. Se você sentir vontade de ficar de pé, fique de pé. Se você sentir vontade de ajoelhar, ajoelhe. Eu vou pedir para o Fernando subir o fundo musical e agora você vai começar a buscar o vinho novo de Deus. Comece, se você sentir vontade de ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser andar pela igreja, pode andar, pode apagar as luzes. Agora esse ambiente vai ser ambiente de buscar vinho novo da parte de Deus. Feche os seus olhos e comece a buscar renovo espiritual, buscar renovo pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu ministério. É tempo de buscar vinho novo. O vinho novo quer inundar a vida do povo de Deus, mas é preciso não se contentar na zona de conforto.
Jesus quer te batizar no Espírito Santo. Jesus quer te renovar em línguas espirituais. Jesus quer manifestar a sua glória sobre nós. Vai falando com Deus. Vento do Espírito Santo, começa a soprar sobre esta casa. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, mas nós estamos no mesmo propósito, o propósito de buscar vinho novo. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, para buscar vinho novo da parte de Deus. Nós estamos aqui para buscar novidade da parte de Deus. Nós estamos aqui porque nós não nos contentamos, Senhor, com o que nós vivemos até aqui, porque nós sabemos que o Senhor tem experiências extraordinárias reservadas para nós. Nós não queremos ser cristãos medíocres, nós não queremos ser cristãos ordinários, nós não queremos ser ministros medíocres, nós não queremos ter, Senhor, um trabalho, um ministério medíocre diante de Ti. Nós não queremos, Senhor, a vida de mesmice, a vida da zona de conforto. O Senhor está nos submetendo a processos. O Senhor está nos submetendo a momentos difíceis na vida, em que o Senhor está nos estruturando, trocando, tirando o velho, arrancando aquilo, Senhor, que nos impede de viver o novo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor. Começa a remove, Senhor. Remove tudo aquilo que nos impede de viver o novo. O Senhor está vendo, Senhor, que a novidade vai nos arrebentar se a nossa estrutura não for mudada, se a nossa estrutura não for transformada. Começa, Senhor, a mudar, a transformar, a renovar. Começa, Senhor, a derrubar tudo que precisa ser derrubado, a destruir o que precisa ser destruído, e começa a reconstruir, Senhor, em nossa vida, em nosso coração, tudo aquilo que for da Tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu não aceito, eu rejeito, eu desfaço toda mentalidade pequena que está travando vidas de homens e mulheres, Senhor, diante de Ti. Na autoridade do nome de Jesus, vento do Espírito começa a soprar, vem dos quatro ventos e começa a renovar cada crente. Aquele que não falava em línguas, abra a tua boca e fala em línguas essa noite. Aquele que precisa de um renovo, abra o coração e seja renovado. A glória de Deus está sobre nós, os céus estão abertos, a visitação ao povo de Deus está sendo realizada pela presença do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, quebra toda frieza espiritual, quebra toda mornidão, quebra, Senhor, ó Deus Pai, toda incapacidade de frutificar, Senhor, e gera em nós corações frutíferos, gera em nós, Senhor, corações sensíveis à manifestação da Sua glória. No nome de Jesus, Senhor, nós estamos orando, no nome de Jesus nós estamos clamando. Vai falando com Deus. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual através da tua oração. Deus está desembaraçando aquilo que estava embaraçando. Deus está destravando o que estava travado, abrindo portas que estavam fechadas. Ele está restaurando famílias que estavam despedaçadas, quebradas, divididas. A mão de Deus está entrando onde você não pode entrar. Deixa Deus mexer na estrutura. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo essa noite. Ah, Senhor, estende a manifestação da tua graça para os crentes que ficaram em casa e começa a despertar cada homem, cada mulher que está no sofá de casa
esta noite, assistindo o culto, e o renovo que está sendo derramado sobre nós aqui essa noite, atinja também os que permaneceram em casa, e que eles venham ser despertados para compreender o valor da tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, renova em nós a sensibilidade. Quantas pessoas já não conseguem mais chorar diante da tua presença, quantas pessoas se tornaram insensíveis, já não conseguem derramar uma lágrima, virou coração de pedra, virou, Senhor, um coração de aço, que não consegue sentir, não consegue estar sensível à manifestação do teu Espírito. Senhor, quebra a resistência, abre a porta da tua palavra. Ei, calabada calabassuriandaralaba calabachandaragai. No nome de Jesus, Senhor, nos faz sair daqui esta noite renovados pela tua presença. Nos faz sair daqui esta noite de pé, em pé, pronto, Senhor, para lutar mais uma semana e para glorificar o teu nome, Senhor, através da nossa vida. Senhor, há um lugar reservado, Senhor, junto a ti, na fenda da rocha. Existe um lugar, Senhor, em que o Senhor nos esconde, ó Senhor, debaixo da sombra das tuas asas. Senhor, nos esconde essa noite. Senhor, nos reveste essa noite. Senhor, nos protege essa noite. Espírito Santo de Deus, começa a blindar mente e coração, porque Satanás tem cirandado algumas pessoas para pôr dúvida, e algumas pessoas vão sair daqui essa noite se perguntando: será mesmo que Deus tem novidade de vida para mim? Eu cancelo essa palavra maldita, porque o novo de Deus já está sendo estabelecido, e na medida em que Deus muda a estrutura, Ele libera o vinho novo sobre nós. Ei, calabada calabassuriandaralaba calabachandaragai. Se você pode, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela estrutura que o Senhor está, ó Deus, construindo. Obrigado, Senhor, por tirar o velho e colocar o novo. Obrigado, Senhor, porque Tu não és um Deus de remendo. Tu és um Deus de novidade. Deus não tem remendo para a tua área financeira. Deus não tem remendo para a tua área emocional. Deus não tem remendo para os teus relacionamentos. Deus não é Deus de remendo. Deus é Deus de novidade. Pode cancelar essa ideia de que a tua vida vai ser uma coxa de retalhos só porque foi do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó. A tua vida não será uma coxa de retalhos, porque Deus já preparou um pano novo. Seja cancelada agora toda palavra maldita. Seja cancelado agora todo sofisma. Seja blindada agora a nossa mente, o nosso coração. Preserva, Senhor, a palavra que foi liberada aqui essa noite. Na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, crava a palavra no nosso coração, e que nada venha roubar aquilo que o Senhor liberou sobre nós aqui essa noite. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você pode, coloque-se de pé aplaudindo ao Senhor e glorificando ao nome daquele que vive e reina para todos.